Oi, pessoal. Hoje queremos conversar um pouquinho sobre o tema enculturação. Nesse mês missionário, mês de outubro, o tema da enculturação é um conceito central para o tema da missão. Nós falamos já há uns 2 semanas para cá, vemos conversando em alguns vídeos sobre a questão da missão e as problemáticas desse tema da missão hoje. O conceito de enculturação ele vai surgir na década de 70 do século passado, como fruto de um caminho de reflexão para uma nova perspectiva de fazer missão. E o termo enculturação, então, ele é hoje um conceito importantíssimo para quem pensa e reflete sobre a questão da missão e para quem quer fazer realmente missão, no sentido técnico da palavra. Bom, eu peguei aqui um conceito, eu vou pegar aqui a colinha, porque eu quero refletir com vocês rapidamente sobre esse tema. Bom, a enculturação ela é a encarnação da vida e da mensagem cristã em uma área cultural concreta, de modo que não somente essa experiência se exprima com os elementos próprios da cultura em questão, mas que esta mesma experiência se transforme em um princípio de inspiração, a um tempo, norma e força de unificação, que transforma e recria a cultura, encontrando-se assim na origem de uma nova criação. Bom, o que, em outras palavras, se quer dizer com esse conceito? Enculturação é o processo de encarnação do Evangelho, da mensagem do Evangelho, numa realidade, numa cultura concreta. É fazer com que a mensagem do Evangelho seja vivida naquela cultura a partir dos valores e das condições daquela cultura, e não impondo àquela cultura uma outra cultura, o que é diferente. Um exemplo, talvez, na história desse processo, talvez o exemplo mais bem sucedido de enculturação do Evangelho, é quando a mensagem cristã se encontra com o mundo grego, com a cultura grega. A mensagem cristã ela vai então fazendo esse diálogo com a cultura grega e ela vai então deixando que conceitos, perspectivas vindos do ambiente grego, da filosofia grega, tragam elementos que ajudam a mensagem cristã a se tornar mais clara. E, ao mesmo tempo, a mensagem cristã oferece para aquele ambiente da cultura helênica a sua perspectiva sobre o ser humano, sobre a vida, sobre a morte, sobre o destino do homem, sobre o sentido da existência, sobre a salvação, que são temas que estão centrais na mensagem evangélica. Então percebam que a enculturação vai, então, estabelecer um diálogo entre a mensagem cristã e aquela cultura. De modo que a mensagem cristã, uma vez acolhida naquela cultura, ela também acolhe aquela cultura. Ela não se impõe, mas ela acolhe aquela cultura. E ela se deixa traduzir na linguagem daquela cultura. Isso é enculturação. E é um desafio, porque é um processo lento, difícil, cheio de armadilhas, cheio de riscos e de contradições, não é? Por quê? Porque sempre há o risco do proselitismo, o risco da imposição cultural, o risco da violência cultural, da violência religiosa nesse processo. Então, é muito delicado, mas é um conceito que exige para os cristãos que anunciam o Evangelho e são chamados a anunciar o Evangelho ao mundo inteiro, que eles façam isso numa atitude de respeito e de diálogo. É um desafio para a missão. E a enculturação é um conceito-chave que ajuda a abrir caminhos para fazer missão hoje. Se você se interessou por esse tema, eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo no vídeo, de um texto, de um documento da Comissão Internacional de Teologia, que trata sobre o tema da fé e da enculturação. É um documento muito interessante e muito rico, ele faz um apanhado do conceito e faz uma revisão da história do cristianismo, ali a partir do texto bíblico, olhando um pouco o caminho da fé cristã, procurando identificar e entender como a enculturação
esteve presente e favoreceu o anúncio do Evangelho, né? E os desafios desse processo. Então é interessante, é um documento muito interessante. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você se interesse, e dar uma olhadinha, de pesquisar, tá bom? Fica aí essa informação. E se você acompanhou a gente até aqui, dá o joinha, tá bom? Curte aí que ao fazer isso, você no YouTube impulsiona o vídeo para que chegue a mais pessoas. Isso ajuda a divulgar o nosso vídeo. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, que aí você recebe as notificações dos nossos vídeos sempre que tivermos um vídeo novo no ar, tá bom? Obrigado então por ficar comigo até aqui e até a próxima.